Saudações, meus amigos, como vocês estão? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Diego Rios e esse aqui é o canal em que a gente faz algumas previsões do futuro. Lembrando que as previsões do futuro nesse canal têm validade de apenas 24 horas, então para você não perder as próximas previsões do futuro, além de clicar em gostei, inscrever-se no canal, também ative o sininho, assim você vai receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. E sem perder mais tempo, vamos dar um tapa no relógio? Neste momento está faltando pouco mais de um dia e alguns segundos para nós chegarmos no bloco 840 mil, que é o bloco que será marcado pelo halving. O halving, ou halving, é o evento que faz com que o Bitcoin tenha suas recompensas, as recompensas destinadas aos mineradores, cortada pela metade. Isso traz um efeito muito importante para o Bitcoin, porque reforça a sua característica de escassez. Então, muito bem, já estamos a menos de um dia e eu quero falar com vocês justamente sobre o Bitcoin e os próximos possíveis movimentos. No gráfico diário, o Bitcoin começou a dar sinal de fraqueza. Isso aqui era uma operação short que eu tinha feito um estudo para o Bitcoin com entrada aqui. Na época era a perda da média 14. Né? E praticamente foi até o final do lucro dessa operação short. Vamos apagar ela porque ela não nos interessa neste momento. O que nos interessa é que o Bitcoin rompeu para baixo essa linha de tendência de alta amarela aqui. Ele perdeu a base, retestou a linha de tendência de alta como resistência e ele iniciou um movimento corretivo. Ele perdeu os fundos anteriores e ele deve buscar essa média aqui, essa média amarela, que no meu setup é a média de 18 semanas. Só que o Bitcoin, no gráfico semanal, ele permanece em tendência de alta. Tá? Tenham isso em mente. Ele permanece fazendo topos e fundos ascendentes no gráfico semanal. Ele testou a média de 14 semanas, que a média 14 é a média do chart, né, do gráfico. Eu estou no gráfico do time frame semanal. Então, essa média 14 se torna uma média 14 de 14 semanas. E o Bitcoin tocou a média de 14 semanas e respondeu para cima. Ou seja, numa tendência de médio e longo prazo, não vejo motivo para você querer vender Bitcoin, sair do Bitcoin. Veja que o movimento ainda é de topos e fundos ascendentes. Até onde o Bitcoin pode ir, né, nessa retração? Ninguém sabe. Ele pode vir aqui, ele pode descer até aqui, a média 18 semanas, ele pode vir até a média 42, e ainda que ele descesse até a média 42, ele não perderia sua estrutura de alta. Do preço atual, nós estamos falando ainda numa possível queda de cerca de 26%. Possível, né? E o que as pessoas estão especulando como drivers do preço do Bitcoin? Olha, está todo mundo olhando para o conflito de Israel e Irã. E todo mundo especula que se Israel responde de forma dura àquele ataque do Irã, então, meus amigos, haveria um derretimento do mercado. Eu sou da opinião de que isso aqui nada mais foi do que uma retração natural. O preço sequer chegou aqui em 0,618, pode vir até aqui em 0,5 e não se espantem se chegar aqui na média de 42 semanas, o que eu acho muito difícil. É muito difícil o Bitcoin voltar aos 46 mil dólares. Para mim, o Bitcoin chegaria em torno de 58 mil dólares, que conflui aqui com 57.500 no gráfico semanal com a região 0,618. Eu, inclusive, deixei uma ordem de compra de Bitcoin em 58.500. Tomando Fibonacci aqui, a partir dessa pernada aqui, o Bitcoin segurou exatamente aqui, ó, na região 0,5 de Fibo, em 68.200 dólares, né? Foi o fundo do Bitcoin, né, de fechamento
do Bitcoin no gráfico diário e é uma região de defesa muito importante. 0,5 de FIBO é uma região de defesa. Então, é bem provável que o Bitcoin esteja formando um movimento de lateralização e ele caminha aqui dentro. Esse é o mais provável que aconteça, tá? Do ponto de vista macroeconômico. Eu acredito que Israel realmente responderá ao ataque do Irã, aos mais de 300 mísseis e drones, mas vai ser uma resposta com inteligência, né? Eu não acho que ele vá apostar na escalada do conflito. Portanto, eu acho que o mercado já precificou o que tinha que precificar. E o mais provável, na minha opinião, é que o Bitcoin lateralize e retome a sua tendência de alta. Isso aqui, para mim, tem cara de acumulação. E se eu estiver errado, né? Que nós temos que considerar todos os cenários. Se eu estiver errado, como vocês já viram eu fazer em outras ocasiões, nós dobramos o canal para baixo. A mediana do canal estará confluindo com a média de 18 semanas. Você veja que confluência interessante. E, na minha opinião, seria o suporte mais forte até os 51.200, 52 mil dólares. Então, caso o Bitcoin, novamente, caso o Bitcoin perca o fundo deste canal superior aqui, ele vai invadir o canal inferior com chance de vir até 56 mil dólares e, se for mais profundo, até 52 mil dólares. Eu já disse o que eu estou fazendo, né? Eu estou comprando. Eu deixei uma ordem de compra em 58.500 aqui, ó, e não pegou. E por que eu estou querendo comprar mais Bitcoin, pessoal? Porque eu estou de olho nessa coleção aqui, ó, da Runestone. Ela já está oscilando bastante. Só que quem comprou isso aqui não está perdendo dinheiro em Bitcoin. Estava 0,08 alguma coisa. Só que o Bitcoin valorizou. Então, apesar dela ter caído para 0,07, eu devo comprar daqui a pouco. Vou comprar o Bitcoin, acho que no preço que ele tiver. E quem tiver essa coleção aqui vai ter direito a 3 airdrops, se você holdar, né? Lógico, no momento do snapshot, a 3 airdrops de meme coins da rede do Bitcoin. E por que eu acho interessante isso? Se nós abrirmos o CoinMarketCap, olha o que está em nono lugar aqui, ó. Dogecoin, uma meme coin da rede Ethereum. O que está em 11º lugar? Shiba Inu. Outra meme coin da rede Ethereum. Se existem duas porcarias dessas aqui da rede Ethereum, por que não especular que haverá alguma porcaria da rede do Bitcoin também? Então é essa a minha ideia, tá? Então eu vou comprar Bitcoin suficiente para fazer essa compra dessa Runestone. E antes de ir para outra moedinha que eu quero conversar com vocês, deixa eu só traçar esse canal de FIBO aqui. Então, isso aqui para mim é uma região de acumulação, ou seja, eu acho que é um momento em que as pessoas estão comprando. O que me leva a crer são essas sombras compradoras muito fortes. E no máximo, se for isso mesmo, né, de zona de acumulação, o Bitcoin deve trabalhar aqui dentro deste canalzinho aqui, ó, de FIBO. As involuções que ele sofrer para talvez retrair para um canal, para aqueles canais laterais que eu desenhei anteriormente, né, ele teria que invadir essas regiões aqui, fazer este movimento. Para mim é um movimento que o Bitcoin deverá fazer lento se ele fizer isso aqui, tá? Eu não acho que vai haver uma queda abrupta por causa dessa questão que eu estou especulando do cenário macro, né? E é por isso que eu vou me posicionar dessa maneira. Claro, pessoal, não é uma recomendação de investimento. Análise gráfica tem seus vieses, né? Então, façam sua própria análise. Mas eu acredito que o Bitcoin vai trabalhar aqui dentro dessa cunha. E mais adiante aqui, daqui a alguns dias, a gente vai ver uma decisão. Qual é o efeito que o halving pode trazer? Historicamente, após o halving, o Bitcoin teve correções. Só que esse aqui é um ciclo muito atípico, né? Historicamente, o Bitcoin também não rompia máximas antes do halving. Os rompimentos do preço do Bitcoin aconteciam semanas, às vezes meses depois do halving.
Então, meus amigos, a verdade é que ninguém sabe. Pendle. Eu deixei uma ordem de venda na Binance já, que eu quero me dolarizar um pouco. Só que isso aqui eu já fiz uma paulada já. Eu comprei Pendle lá atrás. Pendle eu já multipliquei 4, 5 vezes já o meu capital em Pendle. Então tá mais do que na hora de realizar. Eu tinha traçado esse canal de Fibo aqui. Eu estava contando que Pendle, das duas uma, ou ela fizesse um pequeno pivô aqui antes de retrair, porque retrair eu já estava esperando que ela fosse fazer isso, né? Eu já estava vendo Pendle abaular e entregar um movimento corretivo por duas razões. Primeiro, porque ela estava fazendo uma divergência bearish aqui. O RSI estava fazendo topos e fundos descendentes, contrariando o movimento do preço. E ela já estava fazendo esse desenho aqui de abauloamento. Tá vendo? Isso aqui é um sinal de fraqueza. Então tudo estava dizendo para mim, e ainda está dizendo, que Pendle deve corrigir. Nesse momento, ó, ela já evoluiu para este outro canal aqui. E o mais provável é que ela caia, talvez, até os 3,50 novamente. Como eu vou vender, agora eu vou querer que ela caia mesmo, né? E veja como essa média de 18 semanas conflui com 0,382. E para mim faz todo sentido que Pendle corrija, né? Porque ela subiu demais, tá vendo? Ela subiu demais sem nenhuma correção séria. Aqui a gente teve 12%, depois de uma alta de 127%, então tá devendo sim uma correção. Tem muita força vendedora aqui, tá vendo? Esses pavios aqui, ó. Esses pavios aqui é gente realizando isso aqui, ó. Muita força vendedora, tá? Como eu disse, a gente deve sempre trabalhar com mais de um cenário, né? E Pendle não perdeu sua tendência de alta. Tá? Qualquer retração aqui pode ser uma retração só para prosseguir com o movimento de alta, certo? Então fala para mim aí, você tem Pendle? Você vai vender Pendle? Você vai segurar? O que você vai fazer? Ó, eu tinha visto essa cunha em Pendle aqui e eu já estava antecipando que ela ia ter uma correção, certo? Na época eu fiquei muito na dúvida se eu sairia de Pendle por causa da cunha. De fato ela corrigiu aqui, né? Esses 20 e poucos por cento, 20%. Só que eu fiquei muito contente de não ter saído, porque ela apenas acumulou aqui. Eu segurei e desde o rompimento aqui, Pendle fez mais de 100%. Ou seja, ter segurado e não ter feito esse trade de curto prazo, né, que foi só uma zona de acumulação, você pode dizer assim, se você pega esse fundo aqui, você teria feito 185 ao invés de 120%, né? Foi o que eu fiz aqui, ó, considerando esse preço, né? 120%. Mas isso é se eu tivesse acertado o fundo, né? Que ninguém tem condição de acertar o fundo. Mas dessa vez, algo me diz, uma intuição me diz que Pendle vai dar uma corrigidinha. Vai porque ela está precisando, está devendo, nada sobe para sempre. Posso estar enganado, mas se eu tiver, eu assumo a responsabilidade da minha escolha, pago o preço e reentro, né? Ainda que pagando um pouco mais caro. Beleza, pessoal? Só que se Pendle recuar novamente para 3,50, 3,70, eu retomo aqui quase 100% de lucro para o all-time high aqui, né? Então é isso aí. Fala para mim o que você vai fazer. Deixa aí no comentário se você tem Pendle, se você pretende se desfazer, se você vai segurar, né? E o Bitcoin, o que você vai fazer? Você acha que vai ter correção? Você acha que esse cenário geopolítico aí vai causar impacto no preço do Bitcoin? Né? Você discorda de mim? Acha que não é só uma zona de acumulação? Você acha que pode ter uma correção forte? Pô, deixa no comentário aí, vamos conversar sobre isso, né? Me convença do contrário, posso estar errado. Beleza, pessoal? Para quem ficou até o final, meu muito obrigado. A correção pode acontecer? Pode, mas para o time frame que eu estou olhando, é alta infinita, é riqueza e até a próxima.